Filhos que brigam demais, o que fazer para que a convivência em casa não vire aquele inferno? Exatamente, quem dá as dicas é o educador e psicólogo Marcos Meyer, que conversou com a repórter Gisá Batista. Por que eles vivem brigando? Esse tem sido o suspiro dos pais que têm 2 ou mais filhos. Assunto para o Marcos Meyer nos ajudar. O que fazer para mudar o dia a dia dos filhos aí que vivem brigando? Isso é normal? Pois é, uma briga ou outra é realmente normal, faz parte da vida da criançada, né? Agora, o que anda acontecendo é o seguinte, quando a criança briga demais, todos os dias eles estão brigando, aí nós temos um problema. Normalmente, o problema é a forma de tratamento que os pais estão dando para a criança. Quando os pais tratam as crianças de forma muito igual, dão o mesmo tratamento, elas pensam que são iguais. E se pensam que são iguais, entram em competição. E aí a briga aparece. Briga diária, briga constante é sinal de criança competindo. Então é assim, a gente vai dar um presente para uma criança maior, a gente já pensa na menorzinha, fica pensando assim, puxa, tadinho no menorzinho, ele vai ficar com inveja, então eu vou comprar um presentinho menor para ele. E aí você dá presente para os dois, pronto, tratamento igual. Se é tratamento igual, vai gerar competição. Aí o menor olha para o brinquedo dele, olha para o brinquedo do maior e já pensa, o meu não é tão grande, o meu não é legal, e pronto, já começa a chorar, amanha e briga daí com o irmão porque o outro tem alguma coisa melhor. Então a dica é ao contrário do que a gente está acostumado e pensa, tem que tratar igual todo mundo. Exatamente. Essa ideia do trato de forma igual é que gera competição. A gente não pode tratar igual, a gente tem que tratar segundo as características de cada criança, segundo a necessidade de cada criança. E aí, para que a gente possa ter isso de uma forma muito mais light, muito mais gostosa, faz assim, tenha momentos de intimidade com cada uma das crianças individualmente. Então, se você, pai, tem 2 filhos, 3 filhos, o que a gente faz? Você pega uma das crianças e sai para um passeio só com aquela. Deixa as outras crianças de lado. O que vai acontecer? Aí essa criança com a qual você saiu, durante o passeio, você vai ter um momento que você vai ouvir o que ela está fazendo na escola, quem são os melhores amigos. E aí você olha bem nos olhos do teu filho e diz, filho, eu amo muito você. E aí fica uma marca. A hora que eles estiverem brigando, você dá uma bronca nos 2 ou nos 3, o que vai acontecer? Cada um vai receber aquela bronca e passei do limite. Mas não vai ficar em dúvida, será que meu pai me ama? Será que minha mãe me ama? Por quê? Porque naquele momento de intimidade isso já foi marcado. Então não necessita aí de competir com o irmão para ver se o pai ou a mãe provam o amor para eles. Agora está acontecendo uma briga em casa, os pais perceberam isso, eles têm que interferir ou deixa que as crianças decidam, ou depende da idade? Depende muito da idade, mas é muito comum os pais errarem nesse momento fazendo assim, super protege a criança menor e aí o coitado do maior leva sempre a culpa. Agora, olha que injusto. Muitas vezes as crianças têm uma diferença de idade de 2 anos ou 3. Vamos supor uma criança de 7 e uma criança de 5. Diferença só de 2 anos de idade. E a gente diz, você é maior, preste atenção, cuidado com o teu irmãozinho, olha o que você está fazendo. A gente pega muito no pé do maior. Mas quem é esse maior? Uma criança de 7 anos. Essa criança de 7 anos não é responsável pela educação no menor. Então, vamos parar de cobrar tanto assim das crianças maiores. Então, a primeira coisa. A outra é, se está havendo uma discussão, o ideal é que resolvam. Por quê? Eles vão aprender a resolver os seus problemas na base da conversa, na base da discussão. Se uma criança sempre perder, ela vai começar a perceber, epa, eu estou sempre perdendo, e aí ela começa a achar mecanismos para vencer. Usa criatividade, imaginação, estratégia, resolução de problemas. Isso desenvolve inteligência. Então, crianças que interagem muito, brigam, discutem e tal, estão desenvolvendo inteligência. Deixa interagir. Agora, se você percebe que essa interação está extremamente desequilibrada, aí sim você interfere como pai, como mãe. Mas, no geral, não é necessária essa interferência.
Agora, o tratamento diferente. Existe uma explicação lógica para a gente dar para os pais, para convencer o pai que está em casa que tem que tratar diferente? Porque, insisto, né? Normalmente a gente ouve falar da igualdade que deve ter num lar, né? É muito comum isso, o povo fala, né? A gente ama igual, mas cada criança é diferente como os dedos da mão, né? Isso é muito comum o povo falar. Mas esse é o problema da competição. Enquanto a gente trata igual, entra em competição. Quer ver o detalhe? É assim, dois atletas que correm 100 metros em menos de 10 segundos. Um olha para o outro e fala assim, cara, vamos ver quem ganha a corrida e vão apostar a corrida. Se um desses atletas vier querer apostar a corrida comigo, eu vou dizer, podem correr, eu não consigo correr 100 metros. Por quê? Nós somos muito diferentes, eu não vou entrar em competição. Então a competição só surge a necessidade quando a gente percebe a igualdade. E essa percepção da igualdade que gera competição, gera briga entre as crianças. Então, a ideia da igualdade tem que ser no sentido de eu vou amar os meus filhos, ponto. Cada filho de forma totalmente diferente, segundo a personalidade, segundo as características e segundo a necessidade de cada criança. Obrigada. Então, fica a dica para os pais aí, já que tem que ter sabedoria para que os filhos não briguem tanto e aí acabe com essa parte da infância que é uma parte muito gostosa, não é, Marcos? Exatamente. E no final, acabam ficando bons amigos quando vão ficar adultos, não é? É exatamente isso. Tá certo, muito obrigada. Gisá Batista para o Bom Dia Paraná.